Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, também morreu a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. Hoje, mais uma vez, a palavra nos mostra algumas pessoas querendo retirar de Cristo algo que é uma crença deles e que vem de encontro ao que Jesus prega. E é interessante porque os mestres da lei e os saduceus, eles eram conhecedores da palavra. Então eles tentam armar com Jesus pela palavra. Mas, obviamente, eles não conseguem, porque a palavra, ela sempre fez referência ao Antigo Testamento, sempre fez referência ao próprio Jesus. Agora, o Evangelho de hoje, ele tem uma característica muito interessante, duas características muito interessantes para a nossa esperança. E é importante a gente nutrir essas questões, porque naturalmente nós temos sempre aquela interrogação, não sempre, né? Mas eu diria que a maioria das pessoas, nós carregamos isso, uma interrogação em relação à morte. Não só a nossa morte, como a morte dos nossos queridos também. E Jesus hoje, por meio desse evangelho, lembrando que os saduceus, eles tentaram, de alguma forma, manipular Cristo nessa questão, porque os saduceus não acreditam na ressurreição. Não acreditavam, melhor dizendo, na ressurreição. E Cristo, como é sabido de todos, Cristo sempre anunciou o reino de Deus e a ressurreição. No céu, meu Pai criou várias moradas. E ali tem a morada de cada um. Então, isso é algo que Cristo falava muito tranquilamente.
Cristo nos revelou que a nossa vida não se extingue aqui, mas ela irá se transformar na ressurreição, onde todos nós viveremos em Deus. Mas continuaremos com a nossa vida. Então, primeiro ponto que o Evangelho nos convida a refletir é sobre isso, sobre essa condição, em que Jesus coloca claramente no final do Evangelho: Deus não é Deus de mortos, mas Deus é Deus de vivos. Gente, nós precisamos realmente acreditar nessa palavra. E nós precisamos, de certa forma, conseguir introduzir isso muito claro, muito forte no nosso coração. Porque o grande tesouro da vida do cristão e da cristã, o nosso grande tesouro, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus não ficou na cruz. Jesus ressuscitou e está vivo neste momento. Jesus está vivo. E esse é o nosso grande tesouro. Esse é o nosso ponto de fé. Esse é o ápice da vida cristã. É saber que Deus, na sua misericórdia, se encarnou, Ele que é o Criador, Ele se encarnou, virou homem, assumiu a condição de homem para religar cada um de nós, daqueles que virão depois de nós, daqueles que passaram antes de nós, cada um, religar a graça de Deus que havia sido perdida por meio do pecado original e por meio das nossas transgressões. Então perceba e passe a colocar isso como um lugar de destaque no seu coração. Deus é um Deus de vivos, porque Ele está vivo. Então nós iremos para Ele. Nós iremos ressuscitar e queira Deus, ressuscitaremos para a vida junto ao nosso Senhor. Esse é o primeiro ponto. A grande esperança que nós temos de que chegaremos lá, de que nos encontraremos em plenitude com o nosso Senhor. E por isso a importância de vivermos desde já com o nosso Senhor. Para quando a gente chegar lá, a gente não acha estranho. Imaginou? Se sentir um peixe fora d'água, se sentir aquela pessoa que é o único diferente na festa, não vai ser legal. Então a gente precisa já desde agora criar essa intimidade com o nosso Senhor. A ponto de quando nós partirmos para Ele, nós recebermos o seu abraço. Vinde, benditos do meu Pai, tomai posse de vossa herança. E um abraço gostoso, um abraço de quem nos ama, um abraço de quem é apaixonado por cada um de nós, de forma plena, de forma integral. Esse é o abraço de Jesus. E que se nós, de alguma forma, ficarmos surpresos, será por algo que Cristo estará nos apresentando lá mesmo. Será maravilhoso. Agora, o outro ponto do Evangelho é em relação à vida daqueles que já foram para o Pai e que são nossos queridos. Porque perceba que a grande maioria das pessoas
perderá alguns queridos. Perderá um pai, uma mãe, alguns perderão um filho, um grande amigo, um irmão. A grande maioria já passou por essa experiência. E aí, o Evangelho de hoje vem nos dar essa graça. Jesus dá nome a algumas pessoas aqui, ó. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Jesus fala quando os mortos ressuscitarem, ou seja, é certeza. A ressurreição é uma certeza declarada por nosso Senhor. Não há dúvida. Então, para a gente que já perdeu um ente querido, que já perdeu alguém que nós amamos muito, lembremos sempre que essa pessoa, ela não sumiu, vamos dizer assim, ela não deixou de existir. Essa pessoa está ressuscitada. E queira Deus, na sua misericórdia, ressuscitada em Deus, ressuscitada para a plenitude, para a vida eterna. E aí, gente, isso é muito bonito, porque Jesus nos dá duas esperanças. A primeira é a nossa ressurreição, é a nossa vida imortal, a nossa vida que não se extingue. E a segunda é a ressurreição dos nossos queridos. Eles também vivem. E como nós queremos, para a gente e para cada um dos nossos queridos, que vivam em Deus. E aí abre um convite. Reze para o seu querido. Ele está em Deus. Mas a sua oração, a igreja ensina para a gente rezar pelas almas que estão no purgatório, para a gente rezar pelas almas. A igreja ensina isso porque essa ligação, ela existe. E por que ela existe? Porque a vida, ela não termina. Então não perca essa oportunidade de manter essa ligação com o seu querido. Porque também cada um daqueles que morreram aqui no conto do Evangelho, né? Percebam que essa ligação não se extingue. Eles não serão esposos, mas eles ressuscitarão e estarão na plenitude de Deus. Nós veremos novamente os nossos queridos. Nós ressuscitaremos em Deus. A vida não tem fim. E eu te convido a ler de modo muito especial a primeira leitura, porque Paulo, ele vem nos falar de forma muito carinhosa sobre o motivo de vivermos para Deus. É uma certeza, gente, a nossa vida é imortal. Ela não se acaba, porque nós vivemos, morreremos e ressuscitaremos para a glória do nosso Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor preparou tudo de forma tão perfeita. O Senhor nos dá a graça da nossa vida. O Senhor nos dá a graça da Tua presença. E o Senhor nos dá a graça da certeza de que nós nunca estamos sós.
Muito pelo contrário, nós estamos sempre contigo. Nós podemos, inclusive, te sentir, Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos toca, que o Senhor nos carrega no colo quando precisamos. Nós sabemos que somos muito amados, muito, 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 muito amados. E viver para espalhar esse seu amor é algo que verdadeiramente é muito válido. Muito obrigado, Jesus, por todo esse seu carinho. Nos ajuda, Senhor, a espalhar essa sua alegria, esse seu amor, essa sua esperança aos confins do mundo. O mundo precisa urgentemente de te conhecer, Jesus. Nos usa para esse fim. Queremos verdadeiramente ser instrumento em tuas mãos. Fica conosco, Senhor. Precisamos de ti. Amém.